Você já percebeu que existem pessoas que, mesmo no meio do caos, permanecem serenas? Que mesmo quando tudo desmorona ao redor, não perdem a calma, não se desesperam, não entram em pânico? Pessoas que parecem já ter vencido, mesmo antes de qualquer milagre acontecer. Isso é mais do que maturidade ou frieza emocional. Isso tem outro nome: paz. Mas não uma paz comum. Uma paz que ultrapassa o entendimento, uma paz que vem antes da vitória, uma paz que só nasce onde há fé. Hoje, neste momento em que você parou para ouvir essa mensagem, Deus quer te mostrar o que acontece no coração daqueles que aprendem a confiar nele antes mesmo de ver a porta se abrir. Porque o verdadeiro segredo não está em esperar a vitória para ter paz, mas em ter paz para que a vitória venha. No livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não está dizendo, espere o sucesso para depois agradecer. Está dizendo, entregue agora, no início, e confie que tudo já está dando certo. É como se o Senhor dissesse: descansa. Eu cuido do que você não pode controlar. É aí que entra o ponto central da nossa reflexão de hoje: o mistério de quem confia sem ver. De quem não precisa das provas visíveis para acreditar que Deus está agindo. Porque fé não é esperar para crer. Fé é crer para esperar. Há uma meditação que toca profundamente nesse tema. Ela diz assim: filho, aprenda a descansar antes de vencer. Porque a paz não é um prêmio pela vitória. Ela é o chão que eu te dou para que você caminhe até ela. Creia. Mesmo quando não parece. Mesmo quando nada mudar. Eu estou contigo. Quantas vezes a gente condiciona a nossa fé ao resultado? Quantas vezes a gente ora esperando que tudo mude imediatamente e, quando nada acontece, já começamos a duvidar se Deus ouviu? Mas a paz de Deus não depende do barulho ao nosso redor. Ela nasce no silêncio da confiança. Davi, em Salmos 91, escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja, ele não disse que tudo ao redor estaria em paz. Ele disse que quem habita em Deus descansa. E é esse descanso que revela onde está nossa fé. Porque confiar quando tudo vai bem é fácil. Mas confiar quando não se vê solução, isso é fé genuína. Quantas pessoas hoje estão cansadas, esgotadas, perdidas, justamente porque estão tentando lutar com as próprias forças, tentando resolver tudo, controlar tudo, entender tudo. Mas o que o Senhor te diz hoje é: você não precisa entender o plano. Você só precisa confiar no planejador. O problema é que nossa mente humana quer lógica, quer evidência, quer provas. Mas Deus age no invisível. Ele trabalha no silêncio. Ele prepara no oculto. E Ele não precisa te dar explicações. Ele só te pede uma coisa: descanso em fé. Eu sei que a espera cansa. Mas eu também sei onde isso vai te levar. Não se preocupe com o amanhã. Eu já fui lá. E já preparei o que você ainda não consegue ver. Quantas vezes a gente se antecipa ao amanhã e se perde no hoje? Quantas vezes nos afogamos em preocupações que nem existem ainda? Jesus, em Mateus 6 verso 34, foi direto: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva o hoje. Confie hoje. Descanse hoje. Porque amanhã, Deus já está lá. Você não precisa correr mais do que a graça. Você não precisa carregar o que não foi colocado sobre seus ombros. Você não precisa vencer sozinho. O grande segredo de quem confia sem ver está em se entregar antes de entender. Está em dizer amém antes do milagre acontecer. Está em louvar no meio da dor. Está em dormir em paz mesmo sem resposta. Porque a paz que vem de Deus não é ausência de problemas, mas presença de certeza. E é essa certeza que transforma corações ansiosos em corações serenos. É essa certeza que transforma lágrimas em semente. É essa certeza que sustenta quem caminha sem ver o chão. Quando você aprende a confiar no invisível, você começa a viver o sobrenatural. E aqui está o ponto mais profundo da nossa conversa de hoje. Talvez você esteja esperando o milagre, e Deus esteja esperando sua paz. Talvez você esteja aguardando uma resposta, e Deus esteja aguardando sua entrega. Porque muitas vezes a vitória só vem depois que o coração se aquieta. O mundo nos ensina que é preciso vencer para descansar. Mas o céu nos ensina que é preciso descansar para vencer.
E é aí que a sabedoria de Provérbios entra como um bálsamo para a alma. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Essa é a base da confiança que antecede a vitória, não se apoiar em sua própria lógica. Porque se fosse para ser lógico, seria humano. Mas quando é divino, é invisível, imprevisível, milagroso. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. E enquanto você crê, você descansa. Porque a paz que vem antes da vitória é a prova de que a vitória já está sendo construída. Deus não se atrasa. Deus não erra. Deus não abandona. A paz que você precisa não está no fim da estrada. Ela está agora, onde você está, quando você escolhe confiar. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire fundo. E pense: o que eu estou tentando carregar sozinho? O que eu ainda não entreguei completamente? Talvez hoje Deus só queira uma coisa de você: a sua confiança silenciosa. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Existem outras vidas precisando exatamente dessa palavra. Então, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo abençoa vidas. Compartilhe com alguém que esteja precisando de uma oração como essa. E se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de fé, nenhuma promessa do céu que pode transformar a sua história. É um encontro com o Deus que te vê, te entende e quer te sustentar onde ninguém mais pode alcançar. A palavra nos diz em Provérbios 3 versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Essa é uma daquelas promessas que parecem simples à primeira leitura, mas quando mergulhamos profundamente, ela carrega um convite divino, a total rendição. E esse é o coração da caminhada espiritual: confiar, mesmo quando tudo dentro de nós pede por controle. Reconhecer Deus em cada pequena decisão, em cada passo, mesmo nas incertezas, é a chave para um caminho de paz, direção e propósito. Há uma reflexão que diz: não é preciso ver o caminho todo, basta dar o primeiro passo em fé. Essa frase resume bem o que é viver guiado pelo Senhor. Deus não nos mostra o fim da estrada, mas caminha conosco em cada passo. E quando reconhecemos Ele em cada detalhe da nossa vida, abrimos as portas para que o sobrenatural entre no natural. Hoje, se o seu coração está apertado, se há decisões difíceis a tomar, se você se sente perdido ou desacreditado, essa palavra é para você. Deus não quer que você caminhe sozinho. Ele deseja te guiar, mas essa direção começa com confiança. Não uma confiança qualquer, mas uma entrega sincera, de coração inteiro. Sem reservas. Sem planos alternativos. Apenas fé. Agora, vamos juntos entrar em oração. Feche seus olhos, se possível. Respire fundo. E permita que essas palavras sejam sementes plantadas no seu espírito. Pai amado, Deus eterno, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração quebrantado. Eu não quero apenas ouvir sobre o Teu amor, eu quero vivê-lo. Não quero apenas saber que o Senhor é bom, eu quero experimentar a Tua bondade na minha vida. Eu reconheço, Senhor, que por muitas vezes tentei seguir pelo meu próprio entendimento. Planejei, calculei, busquei soluções humanas, me apoiei na lógica, e deixei de ouvir Tua voz. Mas hoje eu entendo que o caminho mais seguro é aquele em que o Senhor guia os meus passos. Por isso, Pai, eu entrego tudo em Tuas mãos. Entrego meus sonhos, minhas dores, meus medos, minhas incertezas e todas as decisões que precisam ser tomadas. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos. Quero que o Senhor seja o centro da minha vida, o fundamento da minha casa, a base da minha fé. Espírito Santo, toma conta de tudo. Vai à frente de cada batalha. Quebra os laços, remove os impedimentos, transforma o meu deserto em jardim. Endireita as minhas veredas, como diz a Tua palavra. Eu não quero dar mais nenhum passo sem a Tua direção. Senhor, fortalece o meu coração. Me dá discernimento para ouvir Tua voz no meio do barulho do mundo. Me ensina a Te obedecer mesmo quando eu não entendo. Me ensina a esperar, a confiar, a descansar em Ti, porque sei que Tu és fiel. Cura, Senhor, as feridas que o tempo não curou. Restaura o ânimo daqueles que estão cansados. Dá paz à mente que está em guerra. E sopra vida nova sobre cada pessoa que ora comigo agora. Que elas sintam Teu toque, que elas saibam que não estão sozinhas.
que mesmo nas noites mais escuras, o Senhor está ali. Pai, eu te agradeço por tua presença, por tua misericórdia, por tua graça. E te peço que me ensines a confiar em ti com todo o meu coração. A não mais depender do que vejo ou sinto, mas do que sei, que tu és Deus, e não falhas. Em nome de Jesus, eu oro e declaro: a minha vida está nas tuas mãos. Amém. Prossigamos agora, se aprofundando ainda mais sobre como essa confiança prática em Deus transforma não só os nossos caminhos, mas a nossa própria identidade. Quantas vezes você já se pegou tentando resolver tudo com a força do próprio braço? Lutando contra o tempo, contra as circunstâncias, tentando costurar soluções com pressa e ansiedade? A verdade é que, nesse corre-corre da vida, muitas vezes deixamos de escutar a voz mais importante, a voz de Deus. É nesse lugar de encontro com Deus que Provérbios se torna mais do que sabedoria antiga, torna-se um guia prático e vivo para os dias de hoje. O autor de Provérbios, Salomão, escreve: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, verso 1. E é nesse ponto que muitos erram. Fazem planos, desenham metas, se esgotam em estratégias humanas, mas não param para perguntar: Pai, o que o Senhor deseja disso tudo? Quando você aprende a silenciar o coração e ouvir a resposta dos céus, descobre que a sabedoria divina é mais eficaz do que qualquer solução apressada. Repete essa verdade de forma doce e firme: filho, não há problema algum em sonhar. Mas aprenda a me convidar para sonhar com você. Essa frase, aparentemente simples, é uma chave poderosa. Ela nos ensina que o verdadeiro sucesso não está em planejar tudo sozinho, mas em caminhar lado a lado com Deus. E talvez seja esse o maior problema da geração atual: está todo mundo tentando viver por conta própria. Mas Deus nunca projetou você para andar sozinho. Ele é Pai. E um pai presente não apenas observa, mas participa da caminhada dos filhos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, verso 5. Esse versículo é como um farol em meio à tempestade. Quantas vezes confiamos demais em nossa lógica, em nossas experiências, em nossa inteligência? Mas há um momento em que tudo isso falha. E é aí que a confiança plena em Deus nos sustenta. Quando você para, ora e espera, mesmo que tudo em você esteja gritando por ação, você está dizendo ao céu: Senhor, governa minha vida. Meus caminhos não me pertencem mais. Esse é o ponto de virada. Porque o mundo admira quem corre, mas Deus valoriza quem confia. A sabedoria que vem do alto não grita, não se desespera, não compete. Ela sussurra no íntimo: espera no Senhor. E essa espera, que muitos enxergam como perda de tempo, na verdade é onde as maiores vitórias são gestadas. Muitos dos testemunhos contados nasceram em momentos assim, de oração em silêncio, de lágrimas derramadas em segredo, de noites em que a resposta não veio, mas a fé permaneceu firme. A sabedoria de Deus não é imediatista. Ela é profunda. Ela se revela no tempo certo, à pessoa certa, com o propósito certo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque há algo dentro de você clamando por mais. Mais do que palavras bonitas. Mais do que promessas humanas. Você está em busca da sabedoria que transforma. E é exatamente por isso que eu te convido, neste momento, a fazer parte dessa jornada conosco. Se inscreva agora no canal. Ative o sininho das notificações. Curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Aqui, todos os dias, você encontra alimento para a alma e direção para a sua caminhada. E não se trata apenas de um canal. É um espaço onde corações se encontram com Deus, onde vidas são tocadas pela sabedoria eterna da palavra. Não seja apenas alguém que busca respostas. Torne-se alguém que conhece a voz do Pai. Essa frase, simples mas profunda, nos confronta. Porque muitas vezes queremos ouvir Deus apenas quando estamos em crise. Mas relacionamento com o Pai é algo diário. É como o café da manhã. Precisa ser servido todos os dias, fresco, quente e com tempo reservado para ser desfrutado. E é aí que Provérbios volta com força. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios 1, verso 5. Você tem ouvido? Ou apenas escutado superficialmente? Tem deixado Deus falar ou apenas despejado suas queixas e saído correndo para os compromissos do dia? Ouvir exige pausa. Exige entrega. Exige humildade.
A sabedoria, diferente da informação, não se conquista com pressa. Ela é dada. E só recebe quem está disposto a parar tudo para escutar. É que esse momento espiritual não pode ser em pé, correndo, com o celular na mão. Ele precisa ser saboreado. Deus quer falar com você. Mas será que você está dando tempo para Ele? Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Provérbios 4 verso 20. Esse é o convite do céu hoje. Inclina teu ouvido. Fecha um pouco o barulho do mundo. Desliga o noticiário. Silencia as redes sociais. Deixa Deus falar. Você não precisa de todas as respostas hoje. Você só precisa da presença dele. O resto será acrescentado. E ao permitir que essa palavra entre no seu coração, você verá portas se abrindo que nenhum esforço humano conseguiria mover. A sabedoria de Deus não apenas resolve problemas. Ela forma caráter, transforma decisões, muda destinos. Por isso, neste exato momento, tome uma decisão. Não comece mais um dia sem antes sentar com o Pai e tomar esse café da alma. Não comece projetos, relacionamentos, decisões, sem antes buscar a direção do céu. E se essa mensagem está tocando você, comente aqui embaixo. Eu escolho caminhar com a sabedoria do céu. Porque quando você declara isso, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não caminho mais por vista, mas por fé. Eu não vivo mais pela força, mas pela palavra. Há uma promessa viva para aqueles que escolhem trilhar o caminho da sabedoria. Não é uma estrada fácil, tampouco pavimentada com atalhos ou soluções mágicas. A sabedoria exige renúncia, constância e vigilância. Mas o fim desse caminho é paz. O fim desse caminho é vida. O fim desse caminho é a luz da manhã que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4 verso 18 nos dá essa visão eterna. Mas a vereda dos justos é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Veja que não é uma luz imediata, intensa de uma só vez. É uma luz que vai crescendo, como quem acorda cedo e vê o céu clareando devagar. Assim é a jornada do justo. Não é um salto. É um processo. A sabedoria nos treina para a espera, nos disciplina para o silêncio, nos fortalece para o avanço. E que Deus não quer nos impressionar com pressa, mas nos transformar com paciência. Ele não tem pressa, mas também não está atrasado. Cada detalhe da sua vida está sendo cuidado. Cada oração que você fez em silêncio, cada lágrima que caiu quando ninguém viu, está sendo recolhida. Você não está esquecida. Você não está esquecido. Por isso, mesmo quando parecer que a resposta está demorando, lembre-se do que está escrito em Provérbios 3 versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, queremos entender tudo antes de confiar, mas a sabedoria nos ensina que o entendimento vem depois da fé, que os caminhos se alinham depois da entrega, que a paz invade depois da rendição. Quantas vezes tentamos conduzir nossa própria história como se soubéssemos o que é melhor para nós? Quantas vezes pedimos que Deus abençoe os nossos planos, sem antes perguntar se são os dele? Repetidamente, a deixar o controle, a descansar no cuidado do Pai, a confiar mesmo quando não entendemos. Porque a sabedoria não é só conhecer o que é certo, é ter a coragem de praticar o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro faz o contrário. Talvez você esteja neste momento tentando tomar uma decisão difícil. Talvez seu coração esteja pesado, confuso, dividido. Talvez você esteja em uma estação de silêncio, onde parece que Deus não está falando. Mas lembre-se disso: o professor permanece em silêncio durante a prova. Deus não te abandonou. Ele está apenas vendo até onde você confia, até onde vai a sua fé. E mais uma vez, Provérbios te oferece um alicerce firme. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Provérbios 3 versos 11 e 12. Sim, há momentos em que ele nos corrige, nos freia, nos puxa de volta. Não por castigo, mas por amor. Ele é Pai. E pais que amam corrigem, protegem, reorientam. Que às vezes, quando as coisas não saem como queremos, é porque Deus está nos poupando de dores que ainda não vemos. Está fechando portas que pareciam perfeitas, mas que por dentro estavam cheias de armadilhas.
Está nos colocando no deserto, não para nos punir, mas para nos preparar. A sabedoria nos ensina a ver até o deserto como bênção. A entender que o silêncio de Deus também é resposta. Que o tempo de espera também é treinamento. E se há algo que precisamos guardar no coração hoje é isso: quem anda com sabedoria não é apressado, é guiado. Não é dominado pelo medo, é conduzido pela paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, se a sua alma estiver cansada, pare um pouco. Respire. Coloque a mão no coração. E lembre-se, Deus ainda está no controle. O plano dele não falhou. Você só está passando por um capítulo mais silencioso do livro da sua história. Você não foi esquecido. Você não foi largado à própria sorte. Há uma mão invisível te guiando, mesmo nas horas em que tudo parece escuro. Ainda que o mundo inteiro diga que é o fim, se Deus não disser que acabou, é só o começo. Recomece em paz. Recomece. Com sabedoria. Com fé. Com paciência. A sabedoria é uma companheira silenciosa, mas leal. Ela nunca te abandona no meio do caminho. Ela te ensina a interpretar as dores, a perceber os sinais, a entender que tudo tem um tempo determinado. Quero deixar mais um conselho poderoso de Provérbios 2 verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Não é nos livros que você vai encontrar a paz. Não é nos conselhos humanos que você vai encontrar o rumo. É da boca de Deus que procede a verdadeira direção. Ore. Leia a palavra. Busque intimidade. Ele vai falar. Ele vai mostrar. Ele vai te conduzir. E se essa mensagem tocou o seu coração, se de alguma forma você sentiu Deus falando com você hoje, não deixe isso passar em branco. Deixe um comentário aqui dizendo: eu escolho andar com sabedoria. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Isso aqui é mais que um canal. É um espaço de encontro com a presença de Deus. É um lugar onde corações se aquecem. Onde a fé é renovada. Onde a palavra viva se faz presente. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e caminhe com a certeza de que o céu está te olhando agora mesmo. A vereda do justo é como a luz da aurora, e você está mais perto da alvorada do que imagina. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.